Falei pra vocês em relação, assim, ó, eu acho legal a gente deixar essa coisa contextualizada, né? Como eu deixei aqui agora, da diferença do saber, do convencer, e no convencer é que a gente vai ter os 3 elementos. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre esses 3 elementos. Então, o que é preciso para convencer? Realmente você precisa dos 3 elementos. E esses 3 elementos envolvem, um deles é o conhecimento. Um deles é o conhecimento. Sem dúvida nenhuma, você vai precisar do conhecimento. Mas temos mais 2 elementos. E vocês imaginam quais sejam esses outros elementos? Alguém aqui imagina qual poderia ser esses outros elementos? Então eu vou dizer para vocês. Quando a gente fala que precisa convencer alguém sobre algo, muitas vezes a gente acha assim, não, mas eu convenço. Antes de falar dos elementos, eu vou fazer essa observação. Ah, Tati, eu não tenho dificuldade, eu acho que eu convenço. Vem muito essa frase, eu acho que eu convenço, quando eu pergunto. Ah, eu acho que eu convenço. O que é isso, então? Então tá, aí eu começo a detalhar. Então tá, se você precisa apresentar um trabalho, apresentar um projeto no trabalho, você acha que você envolve as pessoas? Você traz os argumentos com todos os elementos que envolvem a sua comunicação e faz as pessoas se convencerem do que você vai falar? Primeiro ponto. Você consegue convencer um amigo de ir para uma festa? Você consegue convencer a namorada ou o namorado de viajar? Você consegue convencer o seu filho sobre alguma coisa que você está educando? Falando, porque convencer é vender uma ideia. Você consegue convencer o seu filho sobre algo que você acha importante para ele? Ai, gente, eu já ouvi isso aqui, né? Olha, nem meu filho eu convenço, nem o marido, nem tampouco o filho. Eu falo e não adianta. Entra por um ouvido, sai pelo outro, eles não fazem o que eu falo para fazer. E aí, por isso que eu digo, não é apenas convencer em nível profissional. A gente está falando em todos os aspectos. Até de você chegar e falar para o seu filho, você não pode fazer isso. Olha essa frase aqui, boa ideia. Eu vou falar aqui para vocês assim, ó. Você não pode fazer isso, meu bem. Ou, você não pode fazer isso. E claro que junto com essa frase viria toda a argumentação porque ele não pode. Tá? Então não vou usar o argumento para não perder tempo. Mas pegaram isso aqui? Então, aqui eu estou mostrando um outro elemento. O outro elemento é a forma de falar, que envolve as características da voz, que envolve seu tom, sua intensidade, seu ritmo de fala, sua entonação. Ok? Então, envolve a tua expressividade. Então, se você chega para o seu filho e fala, não pode, meu bem, porque isso, se você subir aí, pode machucar. É muito alto, você pode cair. Você está usando argumentos. Mas desse jeito, dessa forma, com essa voz, você acha que convence? Não convence. Aí não vá reclamar que seu filho não te ouve. Porque você está usando uma entonação, você está usando características da sua voz que passam um sentido que absolutamente você não pode fazer isso. Falar de um jeito manso na hora dessa, ele vai continuar fazendo. Independente de você usar os argumentos adequados e corretos. Então, esse é um segundo elemento. Então, o primeiro elemento, eu estou falando do conteúdo, onde é claro, sem conteúdo não tem, sem argumento, conteúdo robusto, não se convence. Então, não adianta também você ter uma forma sem conteúdo. Importante dizer.